de oração, vamos pedir que o Espírito de Deus fale conosco e que o Senhor libere favor e graça para recebermos essa palavra. Pai, nós te damos graças porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Fala conosco de forma especial, abra os nossos olhos, que possamos receber essa palavra como uma terra que recebe uma semente, e essa semente, ela vai germinar e vai frutificar. Não será uma palavra qualquer, será uma palavra profética, uma palavra que vai liberar decretos espirituais sobre as nossas vidas. Aqueles que estão nos acompanhando pela internet, que o Senhor fala com eles. Ó Deus, desafia a fé deles, amplia, ó Deus, o coração, amplia o espaço, ó Deus, no coração de cada um deles para receber a palavra. Nós rejeitamos toda a indisposição, toda a incredulidade e declaramos: o ambiente deste lugar está liberado para o fluir da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu vou compartilhar uma palavra com você. Depois estava até preparando novamente, lendo. Pensei, nossa, poderia ser a palavra da virada. Mas Deus, Ele sempre nos dá um maná. Amém? Então Ele vai falar conosco sobre aquilo que nós vamos ministrar no dia 31. E eu quero fluir na unção que nós recebemos em Goiânia sobre 2024, o ano das portas abertas. Eu quero falar sobre isso. Talvez 2023 foi para você um ano difícil, um ano de portas fechadas. A vida é assim. Você sabe, a vida não é feita somente de dias bons, de alegria, de grandes conquistas. Eu penso que até, às vezes, é importante passarmos por dia de dificuldades para valorizarmos os dias bons. Ok? Não que eu sou da teoria que você tem que sofrer, mas enfrentamos dias de luta, de pressão. Talvez 2023 foi um ano onde você teve que aprender algumas coisas, teve que ser preparado, né? Você enfrentou muitas portas fechadas. No seu negócio, talvez não foi um ano tão bom, não foi um ano que você cresceu, frutificou. Mas deixe-me dizer uma coisa, até esse tempo que você achou que foi perdido, Deus preparou você para esse momento agora. Tudo que Deus faz na nossa vida, por mais que nós achamos que é difícil, Deus Ele leva proveito em tudo, sabe por quê? Há tempos que Deus nos ensina, há tempos que Deus nos prepara para receber tudo aquilo que Ele vai liberar sobre as nossas vidas. Por exemplo, é muito bom quando você vê uma pessoa que ela tem as coisas, né, talvez um carro potente, conforme a sua idade. Mas qual que é a tragédia que você vê sempre aí? É quando você vê playboy, carinha novo, com uma máquina na mão. Ele não foi preparado para aquele momento. O que vira para ele? Uma tragédia. Então, às vezes, aquilo que nós achamos que é negativo, aquilo que nós achamos que é ruim, na nossa ótica, Deus está nos preparando para aquilo que Ele vai fazer. Mas você precisa ter a perspectiva correta. Tem gente que é muito pessimista. Tudo ele só vê numa ótica negativa. Aí ele não entende, né, por que as coisas não dão certo para ele. Ele não entende por quê? Porque ele acha que ele é Deus. Ele não sabe lidar com os dias de dificuldade, não sabe lidar com o dia da luta. Aí no dia da luta ele reclama, ele murmura, e ele diz, as coisas para mim parece que não dão certo, troca do governo, tudo estava indo muito bom, mas agora olha o que aconteceu. Deixa eu falar uma coisa muito séria para você, cuidado, sabe por quê? Você pode estar comendo o fruto das suas palavras. Você come o fruto das suas palavras. A sua vida, em parte, é baseada naquilo que você fala. Não tem como você falar uma semana de derrota e experimentar a vitória. Não tem como você ser uma pessoa saudável emocionalmente se você mesmo se destrói, se você mesmo critica você, se você mesmo está o tempo todo falando negativamente ao seu respeito, a respeito do seu negócio, do seu casamento, ao seu respeito. Olha o que diz Provérbios 18, 21, apesar que não é isso que eu quero falar. Mas olha o que diz Provérbios 18, 21, põe para mim. A morte e a vida estão na onde? Quantos estão comigo nessa manhã? A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. O que bem a utiliza, o que sabe utilizar bem a sua língua, prospera. Tem uma mente saudável, tem um corpo saudável, tem uma vida saudável. Quem não sabe utilizar bem da sua língua, luta. Tem um irmão que nós apelidamos ele lá em Goiânia de luta. Por quê? Não importa o momento. Como é que você está? Luta. Aí como você acha que é a vida dele? Uma luta. Ele determinou o futuro dele. Deixa eu te falar, a sua boca cria ambientes. Ambientes são gerados pela nossa boca.
pelas nossas palavras. Eu saio de férias, eu decido fazer o quê? Decido que a minha boca libera ambientes. Aí você tem todas as vezes, é porque eu não fico contando isso, mas às vezes você tem de sabor, você é maltratado na recepção, tem problema na hora que você vai embarcar, às vezes extravia sua mala, acontece uma coisa, o que eu falo? Opa, eu preciso gerar um ambiente aqui. Qual que é o ambiente? Aí você vê algumas pessoas, essa empresa não presta, vou levar na justiça, não sei o quê, vou ganhar indenização. Pobre adora indenização, nunca vi desse jeito. Vive gerando oportunidade para querer ganhar alguma coisa. Todo mundo ele quer colocar na justiça. Então, às vezes você não precisa, você é livre, pode colocar quem você quiser, mas tem coisas que Deus não quer que você haja na sua força. Tem coisas que aconteceu só para Ele ensinar algo para você. Como que você reage no dia mau? Como que você reage quando as coisas não dão certo? Como você reage a situações difíceis? Olha para mim, isso vai determinar o que você vai receber. Então, hoje eu quero falar com você sobre o que está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Apocalipse 3, 7. Aquele que tem o quê? A chave de Davi. Aquele que tem a chave de Davi está aqui nessa manhã. Vou repetir. Aquele que tem a chave de Davi está aqui nessa manhã. E o que essa chave pode fazer? Ela abre e ninguém fecha. E ela também fecha e ninguém abre. Eu vou falar para você. Tem coisa na sua vida que não aconteceu, que foi o próprio Deus que fechou a porta para você. É porque na sua ótica você acha que você está preparado, mas eu preciso dizer para você, em algumas coisas você não está. Não está. Então, às vezes Deus também fecha a porta nas nossas vidas. Pastor, como eu sei se é Deus? É quando você entende que não tem nada de errado com você, não há coisa alguma, mas Deus está fechando para te ensinar e te preparar para algo maior. Então Ele tem a chave, Ele abre e ninguém fecha, mas a porta que Ele fecha, ninguém abre. Se tem porta fechada diante de você, eu quero declarar, hoje você vai receber uma palavra que vai abrir essas portas. Versículo 8 diz, olha isso aqui é poderoso, conheça as tuas obras, eis que tem posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eu quero profetizar na sua vida nessa manhã, que Deus vai colocar uma porta aberta diante de ti e ninguém vai fechar. Se 2023 teve uma área da sua vida que foi muita resistência, você foi muito atacado, porta fechada. Mas em 2024, Deus vai abrir uma porta para você e essa porta ninguém vai fechar. Eu declaro isso. Não sou eu que declaro, está escrito na palavra. Diga amém sobre isso. Pode aplaudir bem forte o Senhor. Que tens pouca força. Eu sou esse que tem pouca força. Cada dia eu tenho descoberto que eu tenho menos força. Sabe, quando você é muito novo, muita coisa, você pensa que você é alguma coisa. Quando você está num quebrantamento, você fala, Senhor, sou nada, sou ninguém. Por isso que eu falo, esses dias alguém falou isso, eu falo, deixa eu falar. Alguém falou, esses dias você falou que você está tesourando não sei o quê. Eu falei, deixa eu falar, pode ficar falando o que quiser. Pode ser que eu sou isso mesmo, sou terrível. Só a graça de Deus na minha vida. Quando você acha que você não é nada, você nem tem que justificar. Você não vai atrás, você não quer tirar satisfação. Deixa que o Senhor mesmo fale, que toque. Fica em paz. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você quer ficar discutindo demais, justificando demais, é porque você ainda tem muita força. Você precisa chegar nesse momento onde você reconhece que você tem o quê? Pouca força. Pouca força para ficar discutindo. Pouca força para ficar argumentando. Pouca força para ficar justificando. Pouca força também para abrir porta. Tem porta que você tem que ser honesto. Que ela é levinha, você consegue abrir. Mas tem outra que você não consegue. Aí você tem pouca força. Quando você reconhece que você tem pouca força, quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Aí Deus entra e vai abrir essa porta diante de você. Entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Hoje eu quero falar com você que uma porta vai se abrir diante de você. Diga amém. Todos nós enfrentamos situações que parece que a porta está fechada. Você trabalha duro. Você não é preguiçoso, você é alguém que trabalha, que estuda, mas não tem oportunidade. Às vezes você ouviu falar de alguém que conseguiu um empréstimo e você entra, leva os documentos e faz tudo e nada do empréstimo acontecer, nada da porta abrir. O que é isso? Não sei, porta fechada. Nós enfrentamos isso.
Quem nunca enfrentou uma porta fechada? Quem nunca enfrentou uma situação? Então, quando nós passamos por esses momentos, é fácil sair por aí pensando, essa porta nunca vai abrir, esse negócio nunca vai dar certo, essa célula nunca vai multiplicar. Ah não, já estou liderando, já tem um tempão, mas parece que a coisa não acontece. As coisas, às vezes para você, parece que não dá certo. Você, às vezes, se sente como uma pessoa que não é qualificada. E parece que esse histórico vem na sua família. Cresce, depois diminui. Avança, depois retrocede. Olha você, às vezes, em crise de novo, chegando no final do ano, querendo, fazer algumas coisas e não consegue. Por quê? Porque a situação difícil financeira. Olha você lidando com essa luta de novo. Quando isso acontece, qual que é o sentimento que nós temos? Parece que uma porta nos fechou. Outra parece que bateu na nossa cara. Desculpa a expressão, não usa muito essa expressão, mas hoje eu vou falar disso. Por causa dessa situação. Não, bateu uma porta na minha cara, fechou uma porta. Já ouviu isso já? Às vezes nós nos sentimos assim. Temos que ser honestos. Às vezes lidamos com situação que parece que a coisa não avança. Olha você tentando, uma promoção no emprego, o que aconteceu? Pum, a porta fechou. E fechou aonde? Bem na sua vez. Você estava na fila para pegar a senha, acabou faltando 2 pessoas. O que é isso? A porta fechou bem na sua frente. É difícil. Tem momentos assim, nós enfrentamos momentos assim. Mas o que a promessa do texto está dizendo? Conheça as tuas obras. Deus conhece as tuas obras. Eis que tenho posto de ti uma porta aberta. Ele vai colocar a porta aberta diante de você. Sabe por quê? Porque Deus é o porteiro. Diga, Deus é o porteiro. Não, mais forte ainda, diga, Deus é o porteiro. Ou porteiro, como diz aqui, ok? Ele é o porteiro e é o porteiro. É os dois. É a mesma palavra. É que às vezes eu vou falar como mineiro e vou falar como goiano. Amém? Então Deus é o porteiro. Deus é que abre as portas. Ele tem um controle da sua vida. Você pode estar hoje diante de uma porta que parece trancada e as circunstâncias estão mostrando que de jeito nenhum essa porta vai se abrir. No seu casamento, talvez na sua vida financeira, talvez no seu ministério. Olha, eu quero declarar, o sentimento que às vezes tem sobre alguns, é que parece que a vida dele, não é só momento não, a vida dele é uma porta fechada. Mas eu quero dizer, não há momento, não há noite que não acabe, não há luta que não acabe, não há um dia ruim também que não acabe, não há também portas que sejam tão duras que Deus não pode abrir diante de você. Então eu quero declarar, em nome de Jesus, chegou o seu tempo, chegou a sua hora, é o seu momento de você desfrutar das bênçãos de Deus. Pastor, mas é difícil demais. O coração dela é difícil demais. O coração dele é difícil demais. Pastor, essa situação não tem jeito. É uma causa perdida. Olha, tem portas que são de madeiras. Tem outras que são de vidro. Mas também tem porta de bronze e de ferro. Mas vamos o que a palavra de Deus diz? Salmo 107, versículo 16. Para você que acha que essa porta na sua vida é dura demais, é difícil demais, a palavra de Deus para você é o Salmo 107, versículo 16. Pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. O nosso Deus é poderoso para quebrar toda porta de bronze e para despedaçar toda corrente de ferro que está trancando essa vitória, está trancando essa bênção. Chega! Em nome de Jesus, o seu tempo chegou agora de você avançar, crescer, romper, porque essa é a vontade de Deus para nós. Diga amém sobre isso. Você precisa crer, irmãos, em portas abertas, porque 2023 foi um ano difícil, um ano de portas trancadas, um ano às vezes que você tentou e as coisas não aconteceu. Eu só te peço uma coisa, não caia no engano de achar que tem alguma coisa de errado na sua vida, porque quem procura acha. Não é assim o ditado dos antigos? Pastor, será que tem alguma coisa na minha vida? Um dia alguém me falou, será que tem? Eu falei, você acha que é só uma? Tem uns que a gente tem que ser sincero além do limite. Pastor, eu estou achando que tem uma coisa, falou as 3 vezes, eu não aguentei. Uma até aguento, mas 2, 3 eu não aguento mais não, eu sou fraco. Pastor, eu acho que tem uma coisa errada na minha vida. Eu falei, olha, você é muito espiritual. Sério? Eu falei, na minha tem muitas. Vamos ser honestos. Quantos de nós, às vezes... Não, depois, deixa no final eu vou ser honesto. Quantos de nós,
Às vezes, lidamos com situação onde nós reconhecemos que nós não damos conta. Quando eu digo que tem muitas coisas erradas, não estou dizendo de pecado, disso, não. Estou falando, às vezes, de atitudes que você não consegue crer. Você não consegue ver uma solução. Às vezes você olha e fala, já desisti disso aqui, isso aqui eu não vou nem falar não, chega disso. Quantas vezes tem situação na sua vida, ou você convive com uma pessoa no casamento que você diz, não, parece que eu cansei de falar isso. Às vezes você cansa, às vezes Deus não quer que você canse, porque não nos cansemos de fazer o bem. Não canse de abençoar, não canse de perdoar, não canse de servir, porque ao seu tempo você vai colher, mas você não pode desfalecer. E aí tem gente que diz, não, tem uma coisa de errado. Então não procura nada na sua vida, presta atenção, rejeite a introspecção. Ao invés de você ficar olhando, por que essa porta fechou, ficar questionando, olha para a promessa, ela vai abrir. Olha para a promessa, se fechou, vai abrir em nome de Jesus. Se está difícil, vai melhorar. Por quê? Porque o Senhor prometeu na sua palavra, eis que eu coloco diante de você uma porta aberta. O Deus Altíssimo, Ele vai abrir essa porta na sua vida. Levanta a sua mão, eu quero declarar que você vai entrar por portas abertas nesse ano. Que portas são essas? Promoção, cura, sabe, conexões. Deus vai colocar pessoas no seu caminho, essa pessoa vai ser uma porta que vai conduzir para o seu negócio deslanchar, para você crescer. Deus vai enviar uma pessoa para a sua célula, essa pessoa vai ser uma porta para que a sua célula cresça e avance. Uma pessoa vai ser colocada para abençoar você. Quando Deus quer abençoar você, abrir uma porta, Ele coloca pessoas no seu caminho. Eu reconheço isso, tem pessoas que foram colocadas no meu caminho, que são portas, Quando Deus quer abençoar você, Deus coloca pessoas no seu caminho. Esses dias mesmo o irmão estava falando, pastor, eu estava aqui no meu momento aqui, sabe, aqui lidando com algumas coisas, e eu lembrei de você, pastor. Falei, só pode ser Deus. Por que alguém lembraria de você? Por que alguém lembraria de você? É porque Deus colocou isso na cabeça dele. Eu quero declarar que pessoas vão lembrar de você. Não, eu estou te falando isso diante de Deus, está gravado. Em 2024, pessoas que às vezes não te ligavam vão lembrar do seu contato, vão mandar mensagem para você, vão lembrar de você. E quando você for lembrado, reconheça, é uma porta que Deus abriu. Talvez tenha coisas que você, sabe, ansiou entrar em alguns lugares, você não conseguiu, você foi impedido de portas fechadas. Mas eu quero dizer, não acredite na mentira do diabo que essas portas estarão permanentemente fechadas. Quando enfrentamos portas fechadas, qual que é a dificuldade? Qual que é a luta? É porque nós pensamos que ela vai ser permanente. Ela vai ser, sabe, permanente, vai sempre continuar assim. Mas hoje eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus. Essa porta não será permanente. Ela momentaneamente foi fechada, mas aquele que fecha, ele também é poderoso para abrir. Ele tem a chave que abre todas as portas. E esse Deus lembrou de você. Oh, Deus lembrou de você. Deus lembra de você. Deus lembrou de você, vou repetir, Deus lembrou de você. Talvez você tenha sido impedido nesse ano, em algum momento da sua vida, por alguma circunstância, que nem foi você que fez, outros fizeram, de entrar por portas de abundância. Porque você estava preso na porta de escassez. Tem gente também que fica preso, já viu? Meu pai mesmo não gosta de andar de elevador, nem anda mais, por quê? Porque um dia ele foi andar e a porta fechou. Foi ele que fez alguma coisa? Não. O diabo faz isso. O diabo também fecha portas, né? Para gerar medo, pânico. E aí qual que foi o problema? Nunca mais ele andou de elevador. Não só de elevador, escada rolante, nada. Ele tem medo de quê? Eu falei, não, pai, essa aí não para não. Você está vendo as coisas. Mas tem medo. Talvez o diabo, por alguma situação, fechou uma porta e gerou medo em você. Quantas pessoas que às vezes tentou montar um negócio e aí deu errado, o que ele fez? Fica com medo, gerou pânico no coração dele. Ele não tenta mais. Por quê? Porque aquela porta fechou, gerou um trauma, gerou um pânico nele. Se isso aconteceu com você, hoje nessa manhã vai ser uma manhã também de cura. Deus está dizendo para você, eu vou abrir uma porta nova para você, uma porta grande. No lugar da vergonha vai ter dupla honra. No lugar que você foi talvez envergonhado, que você passou dificuldade, luta, trauma,
Deus tem poder para pegar com mão forte, abrir essa porta e dizer: sou eu que estou abrindo uma nova porta para você. Diga amém se você crê nisso. Quantos creem que Deus está falando com você nessa manhã? É muito ruim quando você é impedido às vezes de entrar por portas de abundância. Aí você fica preso lá na porta da escassez, desejando ter coisa e não tem. Você fica preso na porta, sabe, de uma viagem que estava dando tudo certo. De repente aconteceu um problema, não foi possível fazer a viagem, você perdeu o dinheiro, porta fechou. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã. O Senhor falou isso aqui no momento do louvor, nem escrevi isso aqui, mas está no meu coração. Eu vou abrir portas de restituição para algumas pessoas. Deus falou. Sabe por quê? Você foi enganado, você às vezes trabalhou, você pagou e infelizmente uma porta fechou. Qual que é o sentimento que você tem? De frustração, de desânimo. Por quê? Porque você levou um prejuízo. Você realmente foi alguém que foi enganado. Mas Deus vai abrir uma porta. E qual que é o nome dessa porta? Restituição. Hoje de manhã eu estava meditando nessa questão de porta, o Senhor também falou. Já viu que você vai em departamentos também, portas não têm nomes? Hã? Na semana da virada eu vou pregar uma palavra sobre isso. Portas têm nome. Você vai num lugar, tem uma que está escrita administração, outra almoxerifado, outra isso. E tem uma porta também escrita para você. Abundância, favor, multiplicação, crescimento. Você tem que abrir essa porta. Tem alguns que infelizmente tem que trocar a plaquinha, a porta é só de desespero. Até o Silvio Santos tem uma porta da esperança, não sei se tem mais. Deus tem uma porta da esperança para você. Oséias diz isso, vou falar disso com você antes de terminar aqui. Uma porta de esperança. Chega, irmãos, de porta fechada em nome de Jesus. Eu quero declarar na sua vida que você está prestes a entrar por uma porta e Deus vai te levar onde você não foi ainda. Ou você está preparado para ir a lugares que você não foi ainda? Não, está não, estou querendo pregar para a gente avivada nessa manhã. Você está preparado para ir a lugares? É isso, você tem que crer nisso, irmão. Você tem que crer que Deus pode levar, abrir uma porta para levar você para um lugar onde você não foi ainda. Deus vai fazer, não é você que vai abrir. É Deus que vai abrir essa porta. No momento, se você enfrentou muitas portas fechadas, eu quero dizer para você, essa palavra é para você. Você está muito prestes de ser surpreendido por Deus. Às vezes portas de desânimo, né, na família, foi caluniado, prejudicado. Deus tem uma porta para você. Às vezes tem vivido dias de tristeza, angústia. Hoje de manhã sentia isso. Gente que tem vivido dias de tristeza, chorou muito, muita decepção. Decepção, tristeza. Deus falou: eu vou abrir uma porta de alegria para eles. Você vai voltar a ter prazer com a vida. Sabe, de poder viver mesmo. De poder viajar, comer uma boa comida. De poder realmente dizer: nossa, eu amo estar vivo. Ter esperança de ajudar alguém. Ter projetos no seu coração. De ser bênção com as pessoas. Tem gente que às vezes não tem prosperado. O Senhor falou comigo sobre isso também. Tanta coisa que eu quero falar. Sabe por quê? Porque ele só pensa em benefício para ele. Deus falou comigo que as pessoas que ele vão prosperar agora é aquelas que estão pensando em bênçãos para outros. Projetos para outros. José, antes de chegar no seu sonho, ele ajudou outros a realizar os seus sonhos. Quem faz isso são os próximos que vão prosperar. Nós somos líderes de célula, nós temos ajudado crianças, temos ajudado famílias, temos pregado a palavra, temos feito pessoas realizar sonhos. E deixa eu te falar, nós estamos qualificados sim para receber do Senhor também. Eu creio que isso vai acontecer na sua vida, diga amém. O que vai acontecer com algumas? Você sabe, quando uma porta se abre na sua vida, você muda de ambiente. Então, por exemplo, aqui está um clima muito gostoso, muito bom. Quando você abrir aquela porta daqui uns minutos e for embora, você está em outro ambiente. Não vou negar para você, de sol, de calor. Presta atenção, quando você está num ambiente e uma porta se abre, você entra em outro ambiente. É isso que vai acontecer com algumas pessoas. 2024, Deus vai abrir uma porta para você. Você vai entrar em um outro ambiente. De repente, a sua saúde
De repente a enfermidade saiu, sabe por quê? A porta da saúde, da cura foi aberta. Olha você desfrutando de saúde abundante. Você não vai ter essas coisas, problema no estômago, problema... Tem gente que fala assim, não, isso é de família, pastor. Minha família tem esses problemas tudo, não sei o quê e tal. Já sabe até o nome dos remédios. Eu quero declarar em nome de Jesus, uma porta vai abrir quando você passar por outro lado. De repente a cura chegou, de repente o descanso chegou, a paz chegou, de repente algo aconteceu. Por quê? Quando você entra por uma porta, ambientes mudam na sua vida. O que aconteceu? O Senhor das portas chegou até a sua vida. Sabe que o nosso Deus é o Deus das portas? Ele abre portas na sua vida. Isaías 48, versículo 3, olha o que a palavra de Deus diz. Essa palavra aqui é muito poderosa. Foi muito preciosa essa manhã ler esse texto. Isaías 48, versículo 3. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca e eu as fiz ouvir. De repente agi e elas se cumpriram. O que Deus falou comigo? Tem portas que vão acontecer na sua vida que vão demorar algum tempo a acontecer. Mas tem outras que, de repente, elas vão abrir. Quantos estão preparados para portas de repente? De repente você recebe uma promoção, de repente você foi curado, de repente algo aconteceu. Oh irmãos, nós temos que crer sobre isso. Nós temos que alimentar o nosso coração, a nossa fé, de crer que de repente algumas promessas vão se cumprir. De repente o Senhor vai agir em seu favor. Eu sei que tem coisas que vão demorar na sua vida, como na minha. Eu sei que tem coisas que estão demorando, mas tem coisas que de repente algo vai acontecer. De repente, quem sabe ainda essa semana algo de repente acontece com você. Quem sabe nesses próximos dias eu vou falar de novo. Algo de repente acontece com você. E olha você sendo surpreendido por Deus. Pastor, eu não creio que isso pode acontecer. Mas eu creio por você. Só de você estar aqui, você está recebendo essa fé. Algumas portas estão fechadas em sua vida por muito tempo. Mas você precisa se preparar em fé. Em dias que o inimigo tem se levantado, tentando literalmente mantê-lo portas fechadas, Deus se levanta, de repente, e diz, acabou esse tempo de portas fechadas. De repente o Senhor diz, vou promover você. Por quê? Porque Ele quer fazer isso. Quando o favor de Deus escolhe alguém, não há homem, não há portas, não há circunstâncias, não há ninguém que possa impedir. De repente, olha Ele prosperando. De repente, olha algo acontecendo. Como eu disse, tem coisas que demoram a acontecer, mas tem coisa que é de repente. Quantos estão preparados para bênçãos de repente? Põe a mão no ombro dessa pessoa que está do seu lado e fala para ele assim, ó, de repente algo vai acontecer com você. Um toque do favor será suficiente para abrir tudo que estava fechado. Uou! Um toque do favor, de repente pode abrir portas que estavam fechadas há tempos na sua vida. Em um momento aquele contrato pode ser liberado, demorou tempo, mas de repente alguém vai ligar para você e vai dizer, saiu. Como assim? Não questione como assim, não, pelo amor de Deus, só entra pela porta. Eu sou uma pessoa que eu não questiono. Quando algo acontece, eu só entro pela porta. Ah, mas como assim? Tem gente que quer saber os detalhes. Como é que foi? Quantas parcelas? Se falou com quem? Ah, deixa de ser curioso. O que você tem a ver com isso? Deixa o outro se alegrar. Só entra pela porta. Eu me alegro quando eu vejo Deus abençoando irmãos. Sabe por quê? Porque se aconteceu com ele, eu sempre falo, Deus, estou na fila. Viu? Esquece de mim não. Agora tem gente que não se alegra. Deus falou um negócio muito poderoso comigo também. Por isso que eu gosto de descansar. Quando eu estou no tempo de descanso, eu tenho tempo para preocupar com outras coisas. O Senhor falou um negócio muito poderoso comigo. Muito poderoso. Vou só dar uma palhinha para você. Davi está voltando de trazer a arca e está dançando com toda a força. A mulher de Davi não foi junto com ele, porque ela estava distante. E quando ele chegou dançando, ela literalmente zombou dele, falou, você está parecendo um vadio dançando. Não foi Davi que falou, foi o próprio Deus. Você vai ficar estéril por resto da sua vida. Por que Deus tem nos abençoado e você vê algumas pessoas no nosso meio que estão estéreis? Porque estão distantes. Ficam distantes comentando, porque eu acho
que não precisa disso. Ah, eu acho que ele está fazendo isso. Cuidado com a distância. A distância leva você a viver uma vida infrutífera. A distância impede você de desfrutar de acessos, de ser abençoado. O marido dela foi buscar a presença e ela estava onde? Distante. Cuidado com distância. Deus quer encurtar essa distância. Venha para cá logo. Aproxima-se de nós. Aproxima desse mover. Porque Deus tem frutificação para você também. Deus tem unção, favor para você também. Deus quer liberar portas abertas para você também. Diga amém se você recebe isso. Segunda coisa. Vou falar apenas de 3. Creia que uma porta será colocada diante de você. Segunda coisa. Creia que uma porta será colocada diante de você. Escuta, você entendeu o que eu falei? Não é você que vai abrir a porta. Homem não pode abrir porta, você tem pouca força. Esse é o problema. Escuta aqui uma palavra de conhecimento para algumas pessoas. Portas só abrem do lado de dentro. Quem abre do lado de fora é ladrão. Tem irmãos que querem forçar as coisas a acontecer. Ele quer forçar a prosperidade. Deixa eu te falar, quem abre portas é quem está do lado de dentro. Quanto a nós temos só que bater. Senhor, lembra de mim. Senhor, o Senhor conhece a minha voz. Quem tem a chave, Ele do lado de dentro vai abrir para você. Todos nós sabemos, quando Deus abre uma porta, ela abriu. Mas quando é o homem, é arrombada. Não tem a chave. Não queira arrombar portas. Não é do seu jeito. Seja humilde para bater. Ele sabe a hora de abrir. Ele vai abrir do jeito dele, da maneira dele. Então tem gente que quer forçar. Não! A porta será colocada diante de você. O povo de Israel durante 40 anos vagou, tentando entrar na terra de Canaã, e foram impedidos. A porta se fechou. Eles foram derrotados. Eles não poderiam entrar. Mas só porque a porta estava fechada, não quer dizer que ela vai continuar fechada. Tem portas que se fechou na sua vida. Eu quero declarar sobre você, não significa que ela vai continuar fechada. Deus, Ele vai dizer para você hoje, nessa manhã, eu vou abrir essa porta na sua vida. A porta estava fechada, mas de repente Deus fala para Josué, eu vou abrir essa porta para você. O que aconteceu? A porta se abriu. Deus estava dizendo para Josué, Josué, durante muito tempo estava fechada, até agora. Até agora foi uma temporada fechada, mas eu vou abrir essa porta para que você possa entrar na terra prometida. Você vai comer do leite e do mel. Leite e mel são comidas derivadas da vida. A vaca não precisa morrer para produzir leite, porque é uma terra de vida. Nem a abelha também precisa morrer para produzir o mel, porque Deus leva você para um lugar de vida. Sabe, você vai provar do mel, você vai desfrutar dessa vida. Sabe por quê? Porque a porta vai abrir diante de você. A porta vai abrir diante de nós. A porta vai abrir diante dessa igreja. Esse tempo que as portas estiveram fechadas. Isso aqui é uma observação muito importante. Quantos de nós pensamos que quando as portas estão fechadas, é um tratamento de Deus? Deus pode fazer isso, mas olha para cá, escute-me. Esse tempo de portas fechadas é Deus preparando você. O povo de Israel, se eles fossem pelo caminho principal, eles não estavam preparados para a guerra. Deus fechou uma porta, e nesse tempo que Deus fechou uma porta, eles foram preparados para batalha. Eles foram preparados. Sabe esse tempo que você, às vezes, se deparou com portas fechadas? Olha para cá. Deus preparou você para aquilo que Ele está te levando. Deus está levando você para um futuro de maior glória, de maior unção, de maior realização. E esse tempo Ele preparou, Ele tratou coisas dentro de você, Ele limpou seu coração, Ele, tratou situações para que quando o peso de glória vir sobre você, você possa resistir. Quando o peso de glória vier sobre você, quando o peso das bênçãos vier sobre você, você não vai se corromper, você não vai se extraviar, vai se desviar. Sabe por quê? Você foi preparado por Deus no tempo de portas fechadas. Tempo de portas fechadas, Deus trabalhou dentro de você, porque nesse tempo de portas abertas, Deus fará coisas grandes através de você. Diga aleluia. Deus trabalhou na vida de algumas pessoas, Deus ensinou humildade para algumas pessoas. Se não tem ensinado, por favor, aprenda. Tem gente que às vezes passa por um momento de luta,
Mas quando ele sai do outro lado, ele não sai mais humilde. Tem que sair mais humilde, irmão. Tem que sair com pouca força, e não com muita. Saia com pouca força. No tempo que Deus trabalha no seu coração, Deus está trabalhando para produzir humildade em você. Sabe por quê? Porque eu quero dizer para você, nesse tempo de portas fechadas, olha para cá, foi tempo de teste para algum. O Senhor falou isso comigo, eu vou falar isso para você. Teve irmãos aqui que foram testados esse ano. Você foi testado. Deus fechou portas para você, porque Ele te testou. Mas sabe de uma coisa? Você foi aprovado. Não, eu vou repetir. Você foi testado e você foi aprovado. Você foi fiel no pouco. Você foi fiel no pouco. Você foi fiel no pouco. Deus falou isso comigo, por isso eu estou repetindo, para ser vida para mim também. Deus falou, eu te testei, você foi fiel no pouco, por isso eu vou abrir portas maiores para você agora. Eu vou abrir acessos maiores para você agora. Eu vou levar você a administrar coisas maiores agora. Naquele tempo que você achou que você foi humilhado, Deus preparou você, preparou o seu caráter, trabalhou em você, porque a porta que Ele vai abrir para você, homem nenhum vai fechar. Essa é uma porta que Deus vai levantar você, vai catapultar você lá para um propósito ainda maior. Quando Deus faz isso, a mão dele é poderosa, Ele te pega e te leva para um lugar aonde você não pode sair mais. Foi o que aconteceu com José. Ele foi testado, a porta fechou, foi parar na prisão. Na verdade foi parar na cisterna, depois foi parar na casa de um homem. Depois a porta fechou, foi para a prisão. Na prisão a porta fechou, mas teve um dia que o Senhor falou, chega de portas fechadas, chega de tempo fechado, agora chegou o seu tempo, chegou o tempo de eu abrir uma porta, e nesse lugar que eu vou te colocar, homem nenhum vai tirar você. Será uma porta tão grande, que vai ser bênção para você, e para os familiares, para os que estão próximos a você. Ah, mas eles falaram mal de mim, se levantaram contra mim. A sua glória não vai ser que ver eles passando por dificuldade, a sua glória vai ser você prosperar tanto, você vai falar, vou ajudar você também. Falou mal de mim, me criticou, mas o que eu tenho para te dar, eu vou te abençoar como José fez. É tempo de portas abertas. Todos nós, irmão, tem gente que fala, eu quero portas abertas, mas não quer passar pelo teste. Não vou iludir você. O teste é Deus vendo se o seu coração é fiel. Se você consegue honrar esse homem desse jeito, se você consegue tolerar essa esposa e amar ela dessa forma. É um teste, é um momento. Se você foi aprovado, então prepare para desfrutar de algo ainda maior. Você foi às vezes num trabalho, passou por dificuldade, foi humilhado. Deus está vendo tudo. Deus está dizendo, eu não vejo você nesse momento. Eu já vejo você nas portas abertas. Eu já vejo você do outro lado. Eu já vejo você sendo abençoado. Você está preparado para ser abençoado e abençoar outros? Ou você é daqueles assim, não, Deus, eu quero ser abençoado, mas aquele lá não. Eu estava meditando, José sofreu igual o cachorro sem dono na mão daqueles irmãos dele. Os camaradas tudo sem coração, para não falar outra coisa. Aí José foi abençoado. Há alguma menção daquele povo sofrendo? Não. Não tem. Tratamento. Pelo menos uma leprazinha na testa de uns dois daqueles. Só uma lepra daqueles que empurrou ele lá no buraco. Você sabe qual foi a vingança de Deus? Colocar José no topo e falar, agora você vai abençoar seus irmãos. Esse é o Espírito da graça. Então, aqueles que estão falando de você na sua casa, sua família, se lutando contra você, a glória de Deus vai ser você sendo abençoado e abençoar eles. E falar, vou abençoar mesmo, vou abençoar os da minha família, a família do meu pai, essa vai ser a glória. Não fique reivindicando nada de ninguém, fala para Deus, eu quero ter para mim, para dar para outros também. Essa é a porta que Deus abriu para ele. Diga glória a Deus. Talvez você está lutando contra uma porta de doença, que fechou por muito tempo, parece que ela nunca vai se abrir. Parece que você está até acorrentado, outros estão presos a vícios. O Senhor falou no meu coração que tem gente aqui que está presa a vício hoje. Você está preso a vícios. Você está acorrentado. Você não consegue. Deus conhece o coração.
Deus viu quando você chora e você diz: Senhor, eu não consigo me libertar disso. Me ajuda. Eu não estou aqui para condenar você não. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Salmo 107, versículo 15 e 16. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Salmo 107, 16. Pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Sabe o que significa bronze na Bíblia? Juízo e condenação. Alguns estão presos. Você fez alguma coisa, você errou, e aí você está preso nessa corrente de condenação, de culpa. O diabo te acusa que o seu filho está assim hoje por sua causa, que a sua mulher não quer isso por sua causa, que o seu marido está assim. É mentira, é condenação. Hoje, em nome de Jesus, o Senhor vai se levantar com poder, com mão poderosa, e vai quebrar essas correntes de bronze, de condenação, vai tirar toda a culpa. Você não vai entrar 2024 culpado, você vai entrar em paz com Deus. Eu errei, mas o Senhor é poderoso para perdoar todo o meu erro, toda a minha culpa. E o ferro é aquilo que prende você, é pecado, é vício, é coisa que você não consegue se libertar. Mas o Senhor vai fazer o quê? Eu gosto da Bíblia, porque ela tem uma linguagem específica para cada coisa. A Bíblia diz que Ele abre e fecha, mas quando é bronze e ferro, Ele não abre. Ele faz o quê? Arromba. Ele o quê? Despedaça. Então, tem coisas que Ele vai abrir, tem coisas que Ele vai despedaçar. Hoje esse tempo de vício acabou na sua vida. Hoje esse tempo dessas tentações, dessas lutas acabou. Sabe por quê? Porque essa porta de bronze foi quebrada, foi arrombada em nome de Jesus. Ele é poderoso, irmãos, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele é poderoso. E por último, Deus, Ele vai enviar. Deus vai enviar anjos para abrir portas que estão fechadas. Pastor, como assim? Ok, vou te mostrar isso na Bíblia. Deus vai enviar anjos para abrir portas que estão fechadas. Mas para que isso aconteça, você tem que reconhecer: você tem pouca força. Você tem pouca força. Quando nós reconhecemos: Senhor, eu tenho pouca força. Eu tenho até conhecimento, inteligência, mas é pouco diante do que eu preciso. Quando você literalmente desiste, está tentando abrir com a sua força. Sabe por que algumas coisas na sua vida não podem acontecer dessa maneira? Porque senão a glória vai ser sua. Você vai se tornar um ser insuportável com a sua mulher, batendo no peito, dizendo: está vendo que eu sou maravilhoso? Homens que às vezes fazem coisa errada é porque duas coisas: ou eles estão magoados demais, ou estão se achando demais. Os dois opostos são perigosos. Então, quando você tem pouca força, algo acontece, você fica em paz. Não tem nada a ver com você, tem a ver com Deus. Mas quantos às vezes chegam num momento e ficam chateado, angustiado? Tem correntes de bronze às vezes prendendo você, homem. Olha para cá. Em relação à criação dos seus filhos, da sua esposa, você fica repetindo o tempo todo: eu não sou um bom marido, eu não sou um bom pai, olha como é que eu estou, olha, não consegui ter isso, não consegui ter aquilo hoje. O Senhor quer quebrar essas correntes de bronze sobre a sua vida. Quem está debaixo de condenação não pode avançar. Reconheça que você tem pouca força, e aí quando você reconhece, é um anjo que vai abrir as portas para você. Eu amo a palavra de Deus, que ela tem várias histórias, né? Estou começando a meditar se eu ando das portas abertas, então eu preciso meditar em coisas a respeito de portas. E aí, isso aqui foi precioso, porque em Atos capítulo 12, a Bíblia narra o momento em que Herodes colocou Pedro na prisão. Abre a sua Bíblia, Atos capítulo 12. Herodes era contra a igreja. Ele já tinha matado Tiago, um dos apóstolos. E aquilo que ele fez pareceu bem aos olhos dos judeus. E Pedro seria o próximo. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. O diabo quer prender. Versículo 2: fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro.
E era um dia dos pães asmos. Eles falaram, não vamos fazer isso aqui nesse dia não, porque é muito ruim, depois da Páscoa a gente apresenta ele. Ia fazer a mesma coisa. E Herodes tinha designado dois blocos de segurança. Colocou Pedro numa masmorra. Colocou Pedro no terceiro andar da prisão, no subsolo, na verdade. Colocou um portão, 16 homens guardando ele. Um outro bloco de 16 homens e um portão de ferro. Mas Herodes esqueceu que ele é o porteiro. O diabo pode até ter fechado portas na sua vida, mas Jesus é o porteiro. Ele tem o controle. Diga aleluia. E aí, a palavra do Senhor diz que ele colocou mais de 32 soldados numa prisão. Agora é o fim. Quantos de nós às vezes passamos por esses momentos? Que parece que literalmente as portas estão grandemente fechadas. E nós não temos criatividade, não temos força. Talvez é uma área da sua vida que a porta fechou. Parece que não avança. Não é falta de esforço, não é falta de empenho da sua parte, não é falta de preparação, não é falta de serviço, de trabalho, de disposição. É porque fechou. E às vezes nós ficamos intimidados diante disso. Nós ficamos intimidados diante dessas situações, diante dessa circunstância. Nós ficamos intimidados e pensamos, meu Deus, quem que pode abrir essa porta? O inimigo mente para você quando ele coloca você atrás de uma porta de doença, atrás de uma porta de confusão, de dívida, de vício, de problema. Parece que ela nunca vai se abrir. Mas eu sinto dizer algo para você nessa manhã. A sua hora está chegando. Vou repetir, a sua hora está chegando. Deus não teria deixado essa porta fechar se Ele não tivesse um jeito para abri-la. Você sabe, na vida, você chegará a alguns momentos, eu estou finalizando, onde você está num portão, está fechado. Olha para mim, vou te contar uma experiência que aconteceu. Nós fizemos uma reunião aqui uma vez, aqui nesse prédio, com o pessoal da Vinha, que vem de fora, de Minas Gerais, todo lugar. E teve um pastor que o ônibus dele adiantou. Era para chegar às 7, ele chegou às 5 da manhã. E ele já pegou um Uber, meio desavisado, já veio parar aqui na porta. E eu acho que foi por causa dele. Deus me tirou o sono naquele dia. Eu não costumo, eu acordo cedo, mas não às 5 da manhã, às vezes, só quando precisa, quando eu estou em crise. Eu acordei do nada e não consegui dormir. Aí estou vendo lá a mensagem dele. Alguém pode abrir a porta para mim? Era essa daqui. Nós temos um aplicativo que de onde nós estamos, com um clique você coloca, abre e a porta abre. Eu perguntei, aonde você está? Ele falou, estou aqui na porta do prédio da igreja. Eu falei, vou abrir para você. Ele falou, mas como assim, você vai vir aqui? Eu falei, não pergunte como. Não seja incrédulo, apenas creia. Apertei, eu falei, e aí? Ele falou, a porta abriu. O Espírito me fez lembrar disso essa manhã. Às vezes, nós estamos diante de uma situação que parece que é escuro. Nós estamos sozinhos, mas tem alguém que tem um controle remoto na mão. E onde você está, quando você clama a Ele, às vezes quando 5 da manhã, onde você pensa, todo mundo está dormindo, vou ficar lá até 7 horas. Deus acorda alguém, o porteiro não dorme, aquele que guarda você, ele não dormita, ele tem um controle na mão e ele vai abrir a porta para você, em nome de Jesus. Eu não sou de fazer isso, mas eu vou fazer isso agora pela fé. Feche os seus olhos onde você está. Tem uma porta fechada para você? Tem uma porta fechada diante de você? Em nome de Jesus, o Senhor, que é o porteiro, está com controle na mão, e essa porta vai abrir.
Tem pessoas sendo tocadas profundamente nessa manhã. Não tem problema se as lágrimas estão escorrendo dos seus olhos. É porque você está vendo a porta abrir com seus olhos fechados. Veja essa porta abrindo diante de você. É uma porta de um negócio, é a porta de um filho. Estava fechado a madre, mas ela pode abrir. É a porta abrindo diante de você. É a porta das suas emoções. É de uma situação que parece que já Ele tem o controle. Ele vai abrir para você. Ele tem o controle e Ele vai abrir de onde Ele está. Se você clamar a Ele, Ele vai abrir a porta para você. Deus tem um controle remoto. Não há nenhum portão que esteja tão pesado, tão fechado, que Deus não tenha um controle. Ele funciona lá do céu. Tudo que Ele tem que fazer é apertar o botão agora e dar o comando. E os anjos vão trabalhar para abençoar você. Oh Espírito de Deus. Eu vejo portas se abrindo diante de nós, de oportunidades, de conexões. Você não procurou, você não foi atrás, mas o Senhor lembrou de você. Ele tem um controle na mão e a porta vai abrir diante de você. Queria chamar os irmãos do louvor para subir aqui. Hebreus 1:14, pode abrir os seus olhos, diz: não são, falando dos anjos, eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que estão de herdar a salvação. Eu concluo a minha mensagem dizendo para você: Pedro estava acorrentado numa prisão. Vamos ler o texto da Bíblia. Põe para mim de novo. Atos 12, versículo 3, 4. Oh, como a palavra de Deus é perfeita. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada um para guardar, tencionando apresentá-la ao povo depois da Páscoa. Versículo 5, pode ir passando enquanto eu vou lendo. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia o quê? Havia o quê? Eu queria incentivar você essa semana a orar. Eu tenho aquele grupo do jejum, e o Senhor foi um negócio do meu coração. Eu vou ativar ele essa semana para a gente orar. Eu vou gravar 3 orações todo dia, de manhã, na hora do almoço e à noite para você. Incessante oração, por parte da igreja em favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, aqui é uma chave espiritual. Quando as portas se fecham diante de você, como você fica? Desesperado? Sai murmurando, chutando as coisas? Ah, Deus me entende também, eu sou de carne, tá? Quando você lida com portas fechadas, como que você reage? Como você reage? Ele poderia estar angustiado, gritando, talvez insatisfeito. Ele sabia quem estava com o controle remoto na mão. Quando a porta fechar, não pergunta para ele por quê. Pergunta o que eu tenho que aprender. O que eu tenho que fazer? Quando a porta fechou, naquela mesma noite, Pedro fazia o quê? Dormia. Quando nós descansamos, Deus trabalha. Porque Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade nunca se viu e nunca se ouviu um Deus que trabalha. Isaías 64:4, para aqueles que nele esperam. Porque desde a antiguidade não se viu e não se ouviu um Deus
que trabalha. Isaías 64:4. Que trabalha por aqueles que nele espera, naqueles que nele descansam. Enquanto você está descansando, Deus está trabalhando por você. Enquanto Pedro dormia no meio da noite, versículo 7, volta lá, Atos 12:7. Quando Pedro estava descansando no meio da noite, apareceu um anjo. Eis porém que sobreveio o quê? Um anjo do Senhor. No momento mais escuro, no momento de maior luta, na maior dor, o Senhor não envia um irmão, Ele mesmo vai estar com você. Ele mesmo vai estar com você dizendo: essa porta fechou, mas eu vou abrir ela para você. Talvez você pense que na madrugada, na noite, no momento da maior luta, da maior enfermidade, da maior dificuldade financeira, Deus se afastou de você. É o contrário, meu irmão. Deus aproxima de você no meio da noite. No meio da noite. A noite é a dificuldade, a noite é onde vem as maiores crises, a noite é onde vem vontade de desistir da família, do casamento, a noite é a vontade que você tem de desistir do emprego, a noite às vezes vem a seta que você pensa de parar de fazer tudo que não vale a pena. É nesse momento que o anjo do Senhor vem e uma luz iluminou a prisão e tocando o lado de Pedro despertou dizendo: levanta depressa, levanta depressa. Quando é para abrir uma porta, Deus tem pressa. Quando é para te abençoar, Deus tem pressa. Se você ficou durante esse tempo todo preso na amargura, preso no vício, preso na escassez, Deus tem pressa. Deus vai agir rápido e diz: levanta, me acompanha. E no momento que ele se levantou, as cadeias caíram das mãos dele. As cadeiras caíram de bronze, da acusação, da condenação. Mas tinha uma coisa, versículo 8: cinge a calça, coloca a sua sandália. Ele assim o fez. Disse mais: põe a capa e segue-me. E ele colocou, versículo 9. Aí a Bíblia diz: então saindo, o seguia. Deus quebra uma corrente, mas ainda tinha porta fechada. Você precisa continuar seguindo em fé. Você precisa continuar seguindo. E ele continuou seguindo, não sabendo que era real. Volta lá. Não sabia o que estava acontecendo. Parecia antes uma visão. E o versículo 10, então a palavra do Senhor diz: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, o portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu. Como é que abriu? Como é que abriu? Como é que essa porta vai abrir na sua vida? Por favor, faça algum barulho. Como é que ela vai abrir? Automaticamente. Primeira menção de controle remoto na Bíblia foi aqui, abriu automaticamente. Deus falou: vou abrir as portas porque eu tenho um controle remoto. Pode colocar 16 guardas, pode colocar cadeado, pode colocar o que for. Eu tenho o controle remoto, o porteiro tem o controle remoto. O controle remoto vai abrir portas no seu casamento. O controle remoto vai abrir portas no seu trabalho. O controle remoto vai abrir porta para a Videira Belo Horizonte 2024. Fique em pé onde você está. Vamos finalizar cantando um cântico juntos. Oh, portas fechadas não são permanentes. Levanta sua mão onde você está. Por toda a minha vida. Oh, algo vai acontecer aqui nessa manhã.